Bom dia, oitavo ano, tudo bem com vocês? Vamos para mais uma aula e na nossa aula de hoje nós iremos dar início ao módulo 4 do nosso livro, onde a gente vai tratar sobre o capítulo 10. E o capítulo 10, ele nos traz como assunto a energia elétrica. A gente já vem falando sobre a eletricidade, né? Sobre essas formas de eletricidade, sobre as fontes de energia. E agora a gente vai tratar sobre a energia elétrica. Acompanhem comigo na página 202, onde nos traz como introdução: acender uma lâmpada, conservar alimentos na geladeira, ligar o chuveiro, esquentar um alimento no micro-ondas, ver televisão. Estamos fazendo uso de energia elétrica em todas essas situações. Tudo parece tão automático que não é possível imaginar como os nossos antepassados viviam sem o conforto e sem os benefícios da eletricidade. Eletrodinâmica, página 204. Bom, temos aqui, né, uma ilustração onde a gente consegue observar um jovem vendo televisão que está ligada a uma rede elétrica, não é verdade? Ao observar ao seu redor, você já percebeu a quantidade de equipamentos elétricos que utilizamos? Seja em casa, seja em atividades profissionais, é muito difícil imaginar o mundo de hoje sem o uso de energia elétrica. Bom, o estudo dessas cargas elétricas em movimento e dos efeitos gerados por esse movimento ordenado é chamado eletrodinâmica. Então, eletrodinâmica é o estudo das cargas elétricas em movimento e dos efeitos gerados por esse movimento, tá certo? Podemos observar, gente, esses efeitos em diversas situações cotidianas, como nos circuitos elétricos, que são responsáveis, né, pelo funcionamento dos aparelhos elétricos e que também permitem empregar a energia elétrica em diversas formas. Bom, ao longo do tempo, com toda a evolução, as descobertas científicas permitiram avanços no uso da energia elétrica. Como assim, tia? Bom, as lamparinas, elas foram substituídas por lâmpadas elétricas, as máquinas a vapor pelas máquinas elétricas. A transmissão de dados passou do primeiro cabo submarino que ligava diferentes continentes para a transmissão de dados por fibra óptica, entre outros avanços, tá? A possibilidade, gente, de armazenamento e conversão de energia nas baterias dos telefones celulares tornou a comunicação entre as pessoas bem mais fácil e bem mais acessível, não é verdade? Antes a gente não via essa comunicação, a comunicação era feita como? Era feita por cartas, né? Hoje não, hoje a gente já consegue se comunicar com outra pessoa que está lá do outro lado, né? Do mundo por via do telefone, das redes sociais, né? Então, assim, outros equipamentos também utilizam baterias recarregáveis, como é o caso de notebook, controle remoto, né? Aparelhos auditivos. Bom, nas nossas residências, gente, basta apertar o botão para o liquidificador funcionar, ligar o interruptor para a sala ficar iluminada, ou acionar o controle remoto para poder ligar e assistir a televisão, né? Mas, se a gente parar para pensar, o que existe em comum, gente, entre essas e muitas outras situações cotidianas? Bom, elas envolvem o movimento de cargas elétricas por um circuito elétrico, requisito indispensável para o uso da energia elétrica. Nós já viemos estudando, né, sobre essa eletricidade, e aqui nós estamos falando da eletrodinâmica. E a eletrodinâmica, nós vimos que é o que? É o estudo dessas cargas em movimento e dos efeitos gerados por esse movimento. Então, o circuito elétrico, que é o requisito indispensável para poder ter o uso da energia elétrica, ela envolve o movimento de cargas.
E é o que nós estamos estudando, né? Então, na página 205, a gente vai entender melhor o que é um circuito elétrico. Ó, a energia elétrica, gente, ela é distribuída para uma grande parcela da população mundial. E a maior parte das pessoas entra em contato com os efeitos elétricos por meio de alguns aparelhos em suas residências e também em seus automóveis, certo? Em sua forma mais simples, um circuito elétrico ele representa o caminho fechado e é constituído de um material capaz de transportar essas cargas elétricas que a gente chama de fio condutor. Então, o que é um circuito elétrico? O circuito elétrico é um caminho fechado, como o nome já diz, é um circuito, na verdade, é um caminho fechado onde essa energia elétrica ela passa por etapas, né? E ela é conduzida por um fio condutor até que ela chegue ao lugar de destino para que tenha-se energia elétrica. Vamos lá. Nós temos aqui a representação de um circuito elétrico, certo? E aí, ó, a fotografia abaixo, ela representa um circuito elétrico constituído de pilha, lâmpada e fio condutor e um interruptor, tá certo? Para fazer que a lâmpada acenda, gente, é necessário que a energia elétrica fornecida pelo gerador elétrico chegue até ela. Então, vamos entender comigo aqui esse circuito, tá? Prestem atenção comigo, página 205. Nós temos, gente, ó, uma pilha, onde essa pilha, ela é ligada por meio de um fio condutor até um interruptor, tá? E esses fios condutores ligam esse interruptor à lâmpada. Essa pilha também, através de um fio condutor, é ligada a essa lâmpada, né? Então, assim, o circuito elétrico ele é constituído de pelo menos 3 componentes, gente. Uma fonte de energia, no caso desse circuito, a fonte de energia é a pilha, tá? Que pode ser uma pilha ou pode ser uma bateria. Um condutor, que na maioria das vezes é um fio metálico. Então, o que está conduzindo essa energia desse gerador até que chegue à lâmpada? São o fio condutor. E um dispositivo, como uma lâmpada ou um motor, que utilizará a energia elétrica estabelecida no circuito. Então, eu tenho um condutor, que é a pilha, tá? Um condutor não, uma fonte de energia. Eu tenho uma fonte de energia, que é a pilha. Eu tenho um condutor, que é esse fio condutor, um fio metálico. E tenho esse dispositivo, que no caso é a lâmpada, certo? O gerador elétrico do exemplo apresentado é a pilha, que fornece energia ao circuito elétrico. E aqui nós temos outra representação, né, de um fluxo de elétrons em um fio condutor conectado a um circuito elétrico simples. Nós podemos observar aqui o quê? Que a energia elétrica ela é transportada por um fluxo ordenado de cargas elétricas estabelecido nos fios condutores. Nesse caso, os portadores de carga elétrica que se movem são os elétrons, tá? Gente, os fios são constituídos de um material com capacidade de conduzir cargas elétricas. Essa propriedade é chamada condutibilidade elétrica. E aí, o que a gente pode observar nesses fios condutores, gente? Ó, eles são constituídos de quê? Eles têm uma parte metálica, onde essa parte metálica ela é feita de material com alta condutibilidade elétrica, ou seja, com alta capacidade de conduzir cargas elétricas. Esse tipo de material é chamado material condutor, tá? E existem diversos tipos de materiais condutores, como o ouro, a prata, o cobre, mas esse último é o mais utilizado em razão do seu baixo custo, tá? E esses fios, eles também são constituídos do plástico, que o plástico ele é um material utilizado para encapar esses fios condutores como medida de segurança.
pois possui baixa condutibilidade elétrica, ou seja, as cargas elétricas têm grande dificuldade de se mover por ele. Por isso é chamado de material isolante. Outros exemplos de material isolante são a borracha e o vidro. Então, assim, esses fios condutores, esses fios que conduzem essa eletricidade dentro de um circuito, eles têm que ser constituídos de um material condutor e de um material isolante, né? Material condutor, o que fica por dentro, no interior, que é o que permite conduzir essa energia. E o material isolante, ele precisa ter para quê? Para que a gente não venha a ter choques, né? Ou alguns outros acidentes. Esse material isolante, como o próprio nome já diz, ele isola a condutibilidade desse fio condutor, desse material condutor que está dentro desse cabo, tá certo? E aí a gente vai entender o quê? Existe o circuito elétrico aberto e existe o circuito elétrico fechado, tá? Qual a diferença entre eles? Bom, muitos circuitos elétricos, gente, apresentam um interruptor que permite ao usuário ligar ou desligar dispositivos conectados dentro de um circuito. Assim, ele é um elemento responsável ou não pela passagem de cargas elétricas, como na situação apresentada aqui na página anterior que a gente viu, tá bom? Que o objetivo do circuito era o quê? Acender essa luz. Então, página 206, nós temos duas representações. Nós temos uma representação de um circuito elétrico aberto e nós temos a representação de um circuito elétrico fechado. Vamos lá. Quando, gente, um interruptor está aqui na configuração 1, que é na primeira imagem, o circuito está aberto, o fluxo de cargas elétricas é interrompido e a lâmpada ela não acende. Quando esse interruptor ele não é ativado, nós dizemos que o circuito ele está aberto. Por quê? Porque não está passando essa corrente elétrica para que essa luz se acenda. Já na representação 2, gente, o interruptor está... o circuito, na verdade, o circuito está fechado. Por quê? Porque o fluxo ordenado de cargas elétricas é estabelecido e a lâmpada acende. Quando eu ativo esse interruptor, tá? Eu digo que o circuito ele está fechado, pois está passando todas as cargas de energia aqui e essa luz ela é ativada, tá certo? Então, é importante que um circuito ele ofereça, gente, um caminho para que o fluxo ordenado de cargas elétricas vá para a fonte de alimentação, ou seja, do gerador de energia até o dispositivo, e ainda possa retornar ao gerador, tá? Se o circuito estiver aberto, o dispositivo conectado a ele não funciona. Se eu não ativar esse interruptor, esse circuito ele não vai funcionar e eu digo que o circuito está aberto. Quando eu ativo esse interruptor, eu digo que o circuito está fechado e ele vai ativar o dispositivo que eu quero que ele acenda, tá bom? O fluxo, gente, ordenado de cargas elétricas por um condutor, nós chamamos de corrente elétrica, tá? Mas para que não se confunda tudo, nós iremos ver até aqui na nossa aula de hoje, tá? E a tia vai pedir que vocês exercitem, que vocês estejam fazendo a atividadezinha da página 210 e da página 211, tá? Vocês vão responder, me enviar. Na nossa próxima aula, nós iremos corrigir. E aí, a tia vai dar continuidade à explicação. Que aí, nós vamos ver o que é essa corrente elétrica, tá certo? Então, essa foi a nossa aula de hoje. Um grande beijo e bons estudos para vocês.